Pois é, como o Augusto disse, voltou a circular agora esses dias um vídeo do Alexandre de Moraes que pode ser considerado um clássico da vergonha alheia. Nós, claro, não deixaríamos de exibir aqui essa bela cena. E antes eu explico o contexto para vocês. Em 6 de outubro de 2017, o próprio ministro divulgou em suas contas nas redes sociais um vídeo em que ele dança ao lado de indígenas da reserva Raposa Serra do Sol. Na audiência realizada no gabinete do ministro do STF, 6 índios entregaram um dossiê sobre a reserva que fica em Roraima para Moraes. O ministro afirmou que recebeu as comunidades para garantir seus direitos. Vamos relembrar. Obrigado. Tá aí, Augusto. Bom, em matéria de vergonha alheia, ele superou aquela dança, né, do carnavalesco, o Mercadante, Aloysio Mercadante dançando com a Marta Suplicy. Aí o tempo todo ele fazia o dedinho, assim, há quantos anos você não vê o cara dançando carnaval, pulando carnaval fazendo isso aqui? E era ele, por isso que perdeu a eleição, né? Por isso que perdeu a eleição, não conseguiu se reeleger. É isso aí, o Alexandre de Moraes acha que fazer esse negócio aí não é ridículo. Ele não tem a menor noção do ridículo. Fala, Zé. Eu já vi muitas vergonhas alheias, né? Esse aí é o famoso saia justa, né? Essa dança indígena. E, olha, devo dizer aqui que ele ficou livre de colocar o cocar na cabeça. Aquele cocar ali, há uma lenda urbana aqui de que quem coloca aquele cocar na cabeça também não tem futuro político, enfim, as coisas não dão certo. E pouca gente, a partir daí, aceita colocar. Mas a história é essa mesmo, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que se portar como tal. Há um grande debate ali, inclusive, sobre receber partes do processo. Há quem defenda no próprio Supremo que sejam ouvidos ao mesmo tempo os advogados de defesa e de acusação, e, se possível, ali o Ministério Público, né? Para evitar qualquer possibilidade de vantagem a uma das partes. Existe uma cultura aqui de ex-ministros do Supremo, e geralmente são ex-presidentes do Supremo, que têm entrada livre no Supremo, inclusive nos gabinetes dos ministros. Só o seguinte, que este antigo ministro do Supremo e antigo presidente é, na verdade, agora um advogado caro, e vende exatamente essa proximidade. E eu já vi ministros ali evitarem, até colocarem para fora um ex-ministro do Supremo, porque ele fez pedidos pessoais em nome de um cliente. Então, veja como a postura de um juiz, a postura de um ministro do Supremo tem que ser uma postura que convença, né? Fala, Fiuza. Esses ex-ministros do STF, eles não têm a menor compostura, né? Eles falam pelos cotovelos, A Carminha também já apareceu dançando ali, não deixa o samba morrer, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que é bom, todo mundo tem que dançar. Mas eles acham que assim, né, como essa cena aí do Moraes, eles acham que assim vão se mostrar humanos, né? Só que não é isso que eles têm que fazer. Eles têm que mostrar compostura, eles têm que mostrar austeridade, eles são os juízes mais altos da República. Então eles não podem ficar falando, antecipando voto, tendência dos processos, né? Teoricamente, eles estão muito longe disso. Hoje em dia eles estão fazendo uma política de várzea, né? Eles estão perseguindo pessoas, eles estão rasgaram a fantasia, né? A toga virou realmente uma fantasia carnavalesca, rasgada, né? Eles estão aí atropelando tudo, perderam a noção. Quem traz de volta essa noção do ridículo deles são as redes sociais, volto a dizer. Porque essa conduta, essa cena do Alexandre de Moraes,
é típica do personagem que faz política dessa maneira. Ele acha que ele vai amarrar uma ponta aqui, outra ponta ali, outra ponta ali, ele acha que amarrou tudo e ele fica imune. Só que isso é a velha política, né? E hoje em dia não é mais assim, você está o tempo todo exposto à crítica, e a crítica vem principalmente das redes sociais. Não adianta você fazer certas amizades que vão te blindar um pouco aqui em relação à opinião pública, isso não funciona mais, e é isso que dá alergia neles, né? Eles têm alergia, eu volto a dizer, esses personagens eles são execrados nas redes sociais, e não é perseguição a eles, não, é pelos próprios atos. O Alexandre de Moraes, então, ele tem uma carreira meteórica. Eu não tenho nada contra o personagem, né? A gente torce aqui alguns ministros. Outro dia a gente viu um voto do Marco Aurélio, um voto muito bom, que a gente tem que reconhecer que é bom. O Marco Aurélio, por exemplo, era um ministro que, em outras épocas, dava votos bem interessantes e corajosos, na minha opinião. E aí, a partir de um determinado momento, ele virou PT. Ali na época do impeachment, ele virou tropa de choque do PT. Mas eu estou dizendo isso porque a gente deseja que esses personagens eles assumam a sua compostura. Né? Eles vão ficar lá muito tempo, vários deles. A gente não vai fechar a corte, a gente não vai remover esses personagens de lá. Então eles têm que acordar, eles têm que assumir a compostura. E o Alexandre de Moraes, não sei se é pela novidade que é para ele, mas ele é muito afoito, ele é muito guloso. Né? A gente lembra, por exemplo, antes dele estar ainda ministro da Justiça, que foi uma passagem rápida, né? A carreira dele é toda assim, meteórica. Ele já logo depois foi para o Supremo, mas eu lembro de uma cena dele em Ribeirão Preto, falando pelos cotovelos e mais ou menos antecipando que viria a operação que prendeu o Antônio Palocci. Né? Então, é isso, é um personagem que ele não entendeu a dimensão da instituição a que ele pertence. Ele está fazendo uma política individual. E ele vai pagar todos os micos, né, que houver disponíveis na praça, porque ele acha que ele está construindo um capital político, mas ele não está, não. Ele está construindo uma animosidade com as instituições e uma antipatia gigantesca com o público.